Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Hoje o vídeo vai ser sobre a dieta cetogénica, o que é, como fazer, e ela é conhecida pela cura das mil e uma doenças. Eu vou falar de algumas também e mostrar os factos que existem. Portanto, se és uma pessoa que te interessas por estes assuntos, partilha o vídeo, fica até ao final do vídeo, pois eu vou revelar informações extremamente importantes sobre saúde, neste caso específico sobre a dieta cetogénica. Boa noite, Paula Gomes, bem-vinda. Olá, Susana Noronha, bem-vinda. E boa noite, David Pereira. Olá, Paula Guerreiro. Olá, Rosalita Maria, boa noite. Boa noite, Cantinho Júlia. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Só aguardar mais uns segundinhos. Estão aqui algumas pessoas que eu não conheço. Se por acaso quiserem, podem, ou se fizerem o favor de colocar a cidade de onde é que estão a assistir e o país, caso seja fora de Portugal. Boa noite, Vandinha Bacelar, bem-vinda. Ora, a Susana está a dizer que ontem não conseguiu entrar, não consigo aceder. Tudo bem, a gente arranja uma solução para a semana que vem. Se é da aula privada que estás a falar, vou arranjar uma solução diferente, porque para a semana sou eu que vou fazer e vou fazer num local diferente, para ser mais fácil o acesso. Obrigado pelos coraçõezinhos, não sei quem é que está a colocar, é a Vandinha, muito obrigado. Se vocês acham que estes temas podem ser interessantes para alguém, partilhem o vídeo com as pessoas conhecidas, partilhem no vosso mural. Boa noite, Ercília Gouveia, bem-vinda. Pedro Barzeiro, bem-vindo. Boa noite, André Gonçalves, Jana Siebra e Nuno Rijo. Muito boa noite, meu amigo. Olá, Luís Albino. Está aqui um problema técnico. Boa noite, Rosarinho Januário. E sejam todos muito bem-vindos. Como eu estava a dizer há pouco, hoje o tema é sobre a dieta cetogénica. A maior parte das pessoas nem nunca ouviu falar, mas hoje vão ouvir falar pela primeira vez, alguns de vocês, e realmente é impressionante os resultados que este tipo de alimentação pode trazer de benefícios para a saúde. E é isso que vocês vão aprender aqui hoje. Boa noite, Lúcia Calina, bem-vinda. Boa noite, Hugo Rebelo. Ok, a Susana diz é assim e agradeço. Ok, sem problema. Para a semana a gente já trata disso tudo de uma forma diferente, de maneira que ninguém perca. Boa noite, Natália Mendes, bem-vinda. Beijinho, Rosarinho. Obrigado pelos comentários e pelos corações. Portanto, se gostarem deste tipo de informação, metam um coraçãozinho para eu agradecer. Boa noite, Luís Albino, obrigado pela participação. A falar diretamente de Leiria. Quem é que está em Leiria? Fora de Leiria? Mais longe, mais perto? Eu estou a falar diretamente da Marinha Grande, Portugal. Algumas pessoas eu sei de onde é que elas são, outras nem por isso. E gostava de saber. Por curiosidade apenas. Se quiserem partilhar, eu terei todo o gosto. Boa noite, Carla Soares. Boa noite, vizinha Emília da Costa, bem-vindos e vamos dar início à sessão, visto que mais ninguém quer partilhar de onde é que está a ver, sem problema, vamos lá então. Então, a dieta cetogénica, a cura de mil e uma doenças é o título do vídeo de hoje. Alguns dos problemas que pode ajudar a tratar, eles são muitos, mas eu vou já dizer o nome de alguns, são, por exemplo, problemas hormonais, perder peso muito rápido e principalmente quando se entra naqueles platôs em que é mais difícil de perder as últimas gordurinhas, então é fantástico. Cancro, Alzheimer, só para dar o nome de alguns. Ora bem, Nuno Rijo, obrigado. Maria Emília da Costa, aqui ao mesmo ao lado, na minha porta ao lado, Marinha Grande.
Nuno Rijo, Odivelas Lisboa, obrigado Nuno pela partilha. Alô, Carla Soares. Olá, Dora Parreira, bem-vinda. E primeiro que tudo eu vou começar pelos factos. Não é porque nós nunca ouvimos falar de uma coisa que ela não existe ou que ela não funciona, e às vezes as pessoas colocam-me esse tipo de questões. Aliás, eu ontem estive a falar com um amigo meu à noite, depois de ter feito o vídeo de ontem. Fui sair, fui beber uma aguinha e encontrei um amigo meu que já não via há muitos anos, que chegou ao pé de mim, já vinha ao longe, já me vinha a chamar Senhor Doutor, numa de brincadeira. Nós somos amigos já há mais de 25 anos. E pronto, depois estivemos um bocadinho a falar sobre algumas curiosidades que ele aprendeu comigo, que não sabia, porque ele é professor de ginástica e eles também têm uma parte do curso que é nutrição desportiva, e algumas das coisas que eu ensino vão contra aquilo que ele aprendeu. E foi extremamente difícil eu conseguir incutir-lhe que aquilo que ele aprendeu faz parte do mesmo sistema que é dominado pela indústria farmacêutica, e então é natural que existam algumas informações, como por exemplo a pirâmide dos alimentos, que muitos de nós aprendemos na escola, que aquilo está quase tudo de pernas para o ar. Quase tudo, não tudo. Mas pronto, tivemos algumas conversas pessoais, outras sobre saúde, e a dada altura chegou a conversa da dieta cetogénica, que ele nunca tinha ouvido falar. E eu lembrei-me hoje, então olha, hoje vou fazer um vídeo sobre isso, porque já que tu que tens algum conhecimento de nutrição nunca ouviste falar, a maior parte das pessoas se calhar também nunca ouviu falar. E então eu decidi fazer um vídeo sobre isto. Boa noite, Assunção Teixeira, Ana Monteiro, Luís Matos, bem-vindos. Boa noite, Cristina Bispo, João Bárbara e Nuno Cardeira. Olá, bem-vindos. Boa noite. Hello, Danny Wanzile. Welcome. Bem-vindo a todos. E como estava a dizer, vou começar pelos factos científicos. Primeiro que tudo, se vocês escreverem no Google ou num motor de busca qualquer, mas se vocês escreverem no Google a dieta cetogénica, vocês vão encontrar mais de 10 milhões de artigos a falar sobre a dieta cetogénica. 10 milhões. Mais de. Se vocês forem especificamente a sites científicos, alguns dos quais eu utilizo bastantes vezes, aqui terá que ser em inglês a pesquisa, mas vocês forem, por exemplo, ao Google Académico, que atualmente é a maior base de dados científicas do mundo, tem mais de 23 mil artigos científicos sobre a dieta cetogénica. Se vocês forem ao PubMed, que é o organismo dos Estados Unidos, onde os médicos e cientistas publicam os estudos, vocês encontram mais de 1900 estudos científicos sobre o que eu vou falar aqui hoje, a dieta cetogénica. Se vocês forem ao YouTube, vocês encontram mais de 200 mil vídeos a explicar o que é a dieta cetogénica, o que é, como é que não é, etc. Até médicos a falar sobre isso. Portanto, isto é uma coisa que é muito conhecida no mundo da saúde natural, mas como é uma dieta que qualquer pessoa pode fazer e não dá lucro se nós andarmos mais saudáveis, as pessoas não acabam por nunca terem ouvido falar, a maior parte delas. Agora é assim, a dieta cetogénica, se nós olharmos para os nossos antepassados ancestrais, como por exemplo na altura do Paleolítico, onde eles caçavam animais e tinham uma vida nómada, eles caçavam os animais e só tiravam do animal as partes gordas e deixavam para os outros animais comerem as partes magras. Ou seja, porquê? Porque é uma das características desta dieta que eu já vou explicar. A primeira característica é ser baixa em hidratos de carbono, ou seja, muito baixa em hidratos de carbono, pode ir dos 5% aos 10%, 20%, depende, isto depois dá para fazer de várias formas, mas em termos de hidratos de carbono, a pessoa não pode comer nada com açúcar, que a gente já sabe que é um veneno, que eu já expliquei isso no vídeo sobre isso. E não podemos comer pão nem massa, o que é ótimo porque tem glúten, que é um veneno, que eu também já expliquei isso. Nem massa nem arroz, que são os alimentos que têm mais hidratos de carbono, que depois se vão transformar em açúcar no nosso corpo e depois em glicose, que é uma das formas de combustível do nosso corpo.
E além disso, é uma dieta que tem cerca de 70% no mínimo de gordura. Aquilo que toda a gente acha que faz mal, quase toda a gente acha que faz mal, tirando a exceção de algumas pessoas que já viram eu a falar disso noutros vídeos, que nós devemos é comer gorduras boas, muitas, que são coisas que nos fazem extremamente bem, como por exemplo, posso dar aqui alguns exemplos novamente: óleo de coco, nozes, castanhas, azeite, abacate, ovo, salmão, sardinhas, amêndoas, chia, linhaça, manteiga de preferência ghee, que é uma manteiga artesanal sem lactose, etc. Algumas gorduras boas, e esta alimentação é muito rica nestas gorduras, o que é ótimo, faz com que a gente coma muito menos, porque estamos sempre mais tempo saciados. Eu já vou explicar. E depois é uma dieta que também tem só cerca de 10% a 20% de proteína, proteína animal, portanto isto é uma dieta carnívora. Normalmente os vegetarianos não é uma dieta que eles gostem muito, porque a carne faz parte, porque são as proteínas mais completas que existem, são as da carne. Pronto, não vou agora aprofundar muito isto, vou falar só mais alguns factos. Todas as pessoas que fazem dieta cetogénica, todas, e existem pessoas que fazem há mais de 30 anos seguidos, todas as pessoas parecem mais jovens do que a idade que têm cronológica. Têm uma idade biológica mais jovem do que a idade cronológica. A idade cronológica é o dia que nós nascemos, o dia e o ano, o dia, o mês e o ano. A idade biológica é a idade que o nosso corpo tem em termos biológicos. Eu também sou uma pessoa que toda a gente me dá, geralmente toda a gente me dá 10 anos a menos, pelo menos, pelo menos 10 anos a menos. Tem a ver com vários fatores. Um deles é que eu também faço alguns dias, não faço todos, mas faço alguns dias este tipo de alimentação, que eu já vou explicar. Ora bem, boa noite Maria Leonora Monteiro, boa noite Mara Dávila, boa noite Rogério Oliveira, boa noite Tânia Casemiro, Eva Santos, Vítor de Barro Dias, Mara Coelho, Maria Fernandes, Eunice Galvão, Ricardo e Zezinho, olá! E quem é que chegou agora? Maria Leonora, olá Canoca, boa noite, bem-vinda. E o que é que esta dieta cetogénica faz no nosso corpo? Já agora, se vocês estiverem a gostar do que eu estou a explicar, metam um coraçãozinho para eu saber que vocês estão a gostar, se faz favor, e partilhem este vídeo nas vossas redes sociais, com alguém em privado, como vocês quiserem, porque este tipo de informações não passam na televisão, como eu costumo dizer, e são de extrema importância as pessoas irem aprendendo aos poucos algumas destas coisas que nos podem ajudar a ter mais qualidade de vida. E as pessoas andam tão ocupadas com o dia-a-dia da vida delas que se esquecem de se focar um pouco na saúde, e a saúde é uma coisa que a gente não nota hoje, mas os maus hábitos daqui a uns anos trazem problemas graves e é muito mais difícil de recuperar do que prevenir. Que é uma das coisas que o ditado é velho, mais vale prevenir que remediar, mas a maior parte das pessoas só se lembra disso, e eu também estou incluído, só se lembra disso quando começa a doer, como eu costumo dizer. Boa noite Canoca. O João Bárbara pergunta onde é que se pode comprar essa manteiga ghee. Ok, já vou explicar, não é assim que se escreve, eu já vou explicar. Está bem, um bocadinho mais à frente, João, espera só um bocadinho que eu já vou explicar isto tudo. O que é que acontece quando nós temos uma dieta deste género? O nosso corpo vai entrar num estado chamado cetose, cria corpos cetogénicos, daí o nome da dieta cetogénica. E o que é que isto faz no nosso corpo? Vai fazer com que a gordura que nós temos acumulada no nosso corpo e a gordura que nós ingerimos, que é bastante, vai ser utilizada como energia, em vez do açúcar, ou em vez da glicose, que é o nome correto quando se fala sobre estas coisas. Eu também já fiz um vídeo sobre o açúcar, os problemas que isso traz para a saúde, que são muitos, é um veneno, já mostrei que é uma droga, não é? Por exemplo, o cancro é alimentado, as células cancerinas são alimentadas pelo açúcar, pela glicose.
Na dieta cetogénica, que é aquilo que qualquer pessoa que é detectada com este tipo de doença deve fazer, é começar este tipo de dieta imediatamente. A falta do açúcar no corpo faz com que as células cancerígenas morram. E isto pode, no mínimo, ajudar com que o cancro não se desenvolva mais. E com mais algumas coisas, existem milhares de histórias pelo mundo fora de cancros que desapareceram apenas com dieta. Ok? Não estou aqui a dizer que existe uma cura milagrosa para isso, mas porque implica vários fatores, mas existem relatos disso espalhados, porque parar de ingerir açúcar é parar de dar o combustível que as células cancerígenas precisam. E este tipo de dieta é exatamente aquilo que isso faz. Mas ela também é muito utilizada, mas já falei há pouco, para a perda de peso. O corpo começa a gastar a gordura acumulada e aquela que nós ingerimos, e a perda de peso é muito, mas muito rápida. E também naqueles platôs em que eu, por exemplo, tenho sempre esse problema também, há sempre 2 ou 3 quilinhos que se acumulam na barriga, que são sempre os mais difíceis de sair, e consegue-se eliminar esses 2 quilitos mais difíceis numa semanita a fazer este tipo de dieta. E portanto é isso que acontece. Pronto, é uma coisa ótima para quem quer perder peso. Não tem hidratos de carbono, tem muita gordura, a pessoa não tem fome, não tem aqueles picos de gulosice que dá vontade de comer doces, por exemplo, ou outro tipo de alimentos, hidratos de carbono normalmente. Eu também tinha muito isso, apetecia às vezes ir à meia da noite comer esparguete, por exemplo, que o nosso corpo não está a funcionar bem, a parte hormonal, neste caso tem a ver com a insulina. Também já fiz um vídeo a falar sobre o Alzheimer, em que uma médica curou o marido com este tipo de dieta, em que a gordura que ela colocou mais foi óleo de coco, mas obviamente retirou os açúcares e deu-lhe mais alimentos que são permitidos nesta dieta, e realmente qualquer problema mental, de falta de atenção. Hoje em dia as crianças na escola são muito hiperativas, as pessoas hiperativas, e está tudo relacionado com os pais começarem a dar muito açúcar e muito cedo às crianças, porque acham que é uma coisa normal. As crianças têm que comer gomas e têm que comer repousados e têm que comer porcarias, o que não é nada. Até aos 4 anos de idade ninguém devia comer açúcar nenhum. Pelo menos, pelo menos. Mas são coisas que ninguém nos ensinou. Eu por acaso já sabia disso quando fui pai, e foi extremamente difícil. Enquanto ele estava comigo nunca houve problema nenhum, mas quando vai para a casa dos avós, quando vai ali ao café, a senhora do café, ai que menino tão querido, e oferece-lhe uma goma, há sempre uma dificuldade de não dar açúcar às crianças. Houve uma vez aqui uma senhora aqui no café ao lado de casa, que ficou muito ofendida comigo porque eu recusei uma goma e disse que o meu filho não comia açúcar, e ela ficou muito ofendida, porque não percebe a importância disso. Mas eu, como percebia, tentei ao máximo até aos 4 anos nunca lhe dar nada com açúcar. Não foi fácil, deve ter comido 2 ou 3 vezes nos primeiros 4 anos, mas traz grandes benefícios para o resto da vida dele, em termos de saúde. Pronto, no caso do Alzheimer, como não há ingestão de açúcares, que o Alzheimer é considerado o diabetes tipo 3, que provoca os problemas no cérebro, não é? Toda a gente sabe que as pessoas começam-se a esquecer das coisas, etc. É uma demência. Aliás, qualquer demência beneficia bastante com uma dieta deste género, com muito óleo de coco e 0 açúcares e poucos hidratos de carbono. Os problemas começam a melhorar. Só por curiosidade, esta dieta foi inventada por um médico em 1920, salvo erro, mais ou menos 1920. À volta disso, pelo menos foi à volta disso que eu sei. E foi inventada para curar a epilepsia, que é uma demência também, que dá ataques epiléticos. Então, toda a gente já deve ter ouvido falar, ou alguns de nós já viram, eu já vi também pessoas a terem ao pé de mim ataques epiléticos. E esta dieta foi inventada exatamente para ajudar esses doentes, e os resultados foram tão bons, mas tão bons em termos de epilepsia, que começou a ser utilizado para outro tipo de doenças, e começou-se a descobrir e a estudar que realmente tem benefícios em 1000 e uma coisas,
E eu hoje só estou a falar de algumas. Uma das vantagens também da dieta cetogénica é que enquanto nós estamos a dormir, o corpo continua a queimar gordura. Por isso é que é extremamente bom para a perda de peso, por exemplo. Mas pronto, há algumas doenças, por exemplo, relacionadas com a parte hormonal, por exemplo, os pólipos. Os pólipos é uma coisa que é mais comum nas mulheres que nos homens, terem pólipos nos ovários, no útero, etc., por aí fora. E problemas de infertilidade. Alguns estudos mostram que quem faz este tipo de dieta, aquilo que acontece é a insulina, que é, que é a parte daquela hormona que se liberta no nosso corpo quando vem açúcar, como fica regulada com esta dieta, o que é ótimo para em todos os aspectos. A outra parte hormonal, como o estrogênio, a cortisol, a progesterona, que são tudo coisas relacionadas com a parte hormonal do nosso corpo, fica tudo controlado. E o que é que se costuma ver, e eu também já vi isto acontecer, já ajudei pessoas tanto na infertilidade como pólipos, eu já vi isso a desaparecer, a pessoa ir ao médico 3 ou 6 meses depois de mudar algumas coisas na alimentação e tomar uns suplementos com qualidade, etc. As pessoas virem com o resultado depois e os pólipos diminuíram, desapareceram, etc. Por exemplo, e algumas pessoas também que não conseguiam ter filhos, que conseguiram, depois de fazer isso, conseguiram realmente ter filhos. Pronto, acho que é bastante interessante este aspecto também. Como eu já falei também, tudo o que tem a ver com o cérebro, ao fazer esta dieta, nota-se mais claridade mental, menos nevoeiro mental, até na parte emocional, e até algumas pessoas dizem que têm transformações espirituais. Quando começam a fazer este tipo de dieta, o corpo deixa de funcionar com açúcar e passa a funcionar com gordura, a energia. E isto realmente faz uma diferença enorme na saúde em geral. Obviamente, como eu já falei ainda há pouco agora, da parte hormonal, e a insulina está diretamente relacionado com os diabetes, por exemplo, o diabetes tipo 2, que é uma doença reversível, com esta dieta e com alguma ajuda de alguns suplementos. Como os níveis de insulina ficam controlados, o risco de ter diabetes também diminui, e quem já tem começa a sentir melhorias, a diminuir a quantidade de insulina por dia, esse tipo de coisas que eu também já vi centenas de vezes acontecer. Em relação, por exemplo, às doenças do coração, como reduz a inflamação? Portanto, tudo o que é dores beneficia com isto, o corpo. As doenças começam com inflamações, sempre. Quem tem, por exemplo, varizes, que eu falei há dias também, veias entupidas, a parte do coração, das porcarias que se acumulam nas nossas artérias, nas nossas veias, como fica tudo a funcionar melhor, fica tudo mais limpo, beneficia também todos os órgãos, se beneficia o sangue, beneficia todo o corpo. E pronto, isto também são tudo coisas comprovadas cientificamente. Agora, vou voltar aqui a referir em relação ao cancro. Primeiro que tudo, eu vou voltar a referir que há pessoas que não me conhecem. Eu não sou médico, nunca fui, nem tenho pretensões de ser. Algumas pessoas já me perguntaram porque é que eu não tiro um curso mesmo a sério, já que eu sei tanto. E eu digo, porque não quero, porque depois deixo de ter tempo para estudar. Porque todos os médicos que eu conheço não têm tempo para estudar. Passam a vida a trabalhar, não têm tempo para estudar. E eu passo a vida a estudar. Pronto. A diferença é essa. E eles depois acabam por não saber algumas destas coisas. E só quero dizer, é possível melhorar de tudo mudando a nossa dieta, o nosso estilo de vida, controlando a parte emocional. É possível melhorar de tudo. Mesmo que vocês não acreditem, isto é verdade. E custa acreditar até. Só quando a gente vê em nós, quando começa a ver à nossa volta, é que a gente começa a acreditar que existem alguns benefícios. Nós fazemos mudanças. Quando nós estamos doentes e deixamos de estar, a gente acredita. Quando a gente não estamos doentes, não damos grande valor à saúde. A não ser que tenhamos consciência que isto que eu estou a falar é mesmo assim. Mas em relação ao cancro, eu só queria dizer uma coisa. Eu não tenho nenhuma cura milagrosa para o cancro. Agora, eu já vi pessoas, eu já ajudei pessoas, sem nunca prometer isso, que as pessoas chegaram ao médico e o cancro tinha desaparecido. Mas isso não teve só a ver com a dieta. Teve a ver com a introdução de suplementos de alta qualidade
e teve a ver com o controle da parte emocional, porque isto tem tudo, está tudo relacionado e não se pode prometer curas nem desta nem de doença nenhuma. O nosso corpo é que se cura a ele próprio, se nós dermos os materiais que ele precisa. E em relação ao câncer é a mesma coisa, portanto não quero que vocês achem que há aqui curas milagrosas, para o que quer que seja, mas existem milhares de pessoas que fizeram esta dieta, que tomaram suplementos e controlaram a parte emocional, que é uma das coisas mais importantes e mais difíceis de controlar, e isso faz com que pessoas que foram dadas 6 meses de vida estão vivas há 30 anos ainda, e os médicos não sabem explicar isso. Pronto, mas isto tem tudo a ver com o nosso equilíbrio entre nós e a natureza. É preciso fazer mudanças, é preciso querer, e nem toda a gente quer. Pronto, só quero que vocês saibam que é possível melhorar tudo, mas não há aqui nenhuma cura milagrosa para nada, está bem? Só isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes as pessoas pedem-me ajuda para coisas deste género que eu acabei de falar, coisas graves, e depois estão à espera de milagres na semana antes da pessoa já não ter mais hipótese nenhuma, infelizmente. E isso não existe. E o que existe é aquilo que se chama a prevenção, e estes vídeos, alguns de vocês vão demorar anos para começar a fazer algumas destas coisas, outros já começaram a fazer e já me agradeceram por isso, coisas tão simples, e que funcionam, só não funcionam com quem não as faz o tempo suficiente ou com consistência. Portanto, em relação à dieta cetogénica, muito obrigado a todos pelos coraçõezinhos. Eu vou fazer aqui só uma pausazinha antes de terminarem. Já vi aqui algumas perguntas e mais gente que entrou. Boa noite, Jorge Miguel, Sónia Felipe, está aqui uma pergunta. Não, boa noite. Onde é que se pode comprar a manteiga? Já vou falar sobre isso. A Maria Leonor diz que se faz em casa. Sim, eu posso responder já. A manteiga G escreve-se com G-H-E-E. G-H-E-E. E lê-se G. É uma manteiga artesanal que vem da medicina ayurvédica da Índia, da medicina indiana, uma das mais antigas do mundo, que é um processo artesanal que eu não sei explicar como é que se faz, mas já percebi que aqui a Maria Leonor sabe, que pode-se fazer em casa, e aquilo fica separado, fica a parte da lactose, que é a parte que nos faz mal, que é o açúcar do leite, e depois fica a parte da gordura, só a gordura, a parte boa. E portanto essa será a melhor manteiga que nós podemos consumir. Eu de vez em quando compro numa ervanária, eles têm, pronto, é uma manteiga muito mais forte, o sabor, mas não é para usar com pão, porque pão tem glúten, tem trigo, é um veneno. E se por acaso João, não é? O teu nome? João Bárbara, se por acaso ainda não viste o meu vídeo em que eu falo sobre os alimentos, recomendo que vejas, porque a maior parte das pessoas gosta de manteiga para pôr no pão e isso não é uma coisa boa. Está lá explicado nesse vídeo. Depois aconselho-te a ver. Ok? Espero que tenha respondido. Em qualquer ervanária encontras manteiga G, escreve-se com G-H-E-E. Mas se és manteiga G, toda a gente sabe lá. Nas ervanárias eles sabem o que é. Mas também dá para fazer em casa. Eu não sei como é que é, não tenho grande paciência para cozinhar nem para fazer essas coisas, mas até devia ter. Mas boa noite, Cristina Coelho, Sandra Dias, olá Adriana, Caetano, boa noite Ana Paula André, olá Ricardo Silva, olá Lúcia Leal, olá Carlos Areia Silva, boa noite, olá Rui Lopes, Maria Teresa Patinha, Sandra Norte, Maria Jesus, todos muito bem-vindos. E a Carla Soares pergunta aqui, e distúrbios com a tiroide, pode-se fazer essa dieta? Sim, pode e deve. Os distúrbios da tiroide, que é uma glândula que produz hormonas, obviamente, se isto tem benefícios para a parte hormonal, vai beneficiar também a tiroide. Mas em relação à tiroide, eu posso falar já aqui de algumas coisas que perturbam o funcionamento da tiroide. Uma delas chama-se o flúor, que a maior parte de vocês continua a usar todos os dias, 2, 3 vezes por dia, diretamente na boca, que é um dos sítios onde o nosso corpo absorve mais depressa. E é grandes quantidades de flúor, que não tem benefício nenhum, que é outro mito que nós fomos enganados. Também tenho que fazer um vídeo sobre isso também, que é outra coisa em que nós fomos enganados em relação ao flúor. Mas eu tenho amigos meus, médicos, dentistas, que eles continuam a achar, foi isto que eles aprenderam na escola, que é uma coisa boa. E não é, é um veneno. É um veneno que
uma das coisas que faz, rouba iodo ao nosso corpo. E isso provoca o distúrbio na tiroide. É uma das coisas que provoca o distúrbio na tiroide. A outra das coisas é o excesso de açúcar. As pessoas comerem hidratos de carbono, ou seja, esta dieta, como não tem açúcar nem hidratos de carbono, é muito pouco e é da natureza, daqueles que já vêm nos alimentos, é fantástico para quem tem, para qualquer problema. Na realidade é fantástico para qualquer problema. Tá, Carla? Espero que tenha respondido à tua pergunta. É fantástico, mas o flúor é o pior veneno que afeta, é uma das coisas que afeta mais a tiroide. E não só. Ainda há um ingrediente que vem misturado no nosso pão, que a gente já não deve comer pão por causa do glúten, que eu já expliquei, mas ainda há um outro ingrediente que vem lá, que é o brómio, que é outra coisa que rouba iodo à tiroide e depois provoca distúrbios também. Entre outros, há muitos produtos que vocês mulheres e alguns homens também colocam na pele. Vocês colocam muitos venenos na pele e acham que é a coisa mais normal do mundo colocar um creme para hidratar a pele e 20 segundos depois começa tudo a entrar na corrente sanguínea e a gente não liga muito. Estamos tão habituados a fazer isso desde pequeninos e não damos importância nenhuma a isso. Muito obrigado pelos coraçõezinhos. Boa noite, Karina Silva. Olá. Boa noite, Luís Brito, Sandra Teixeira e Génia Souza. Alô, Rui Lopes, grande abraço, muito tempo que não te vejo. Olá, Ana Dias. No que se baseia a dieta baseia-se, depois podes ver o vídeo do princípio, a dieta baseia-se essencialmente em não comer açúcar nenhum, nem pão, nem massa, nem batatas, nem arroz, zero, e muita gordura. Gordura pode ser gordura animal, ovos, salmão, amêndoas, nozes, azeite, castanhas, óleo de coco, manteiga, giz, sementes de chia, sementes de linhaça e outros alimentos. Esta é a base, mas há outras coisas, eu já vou falar aqui um bocadinho mais agora na parte final, mas eu já expliquei isso no princípio, espero que tenha respondido. Olá, Celeste! Final, desta vez conseguiste ver em direto. Maria Leonor pode explicar como é que se faz, que é a manteiga ghee. Está a vídeos a explicar no Google como é que isso se faz. Eu é que nunca quis fazer, mas eu sei que é um processo artesanal, é simples, aquilo depois fica uns tempos, não sei se é 24 horas ou 48 ou mais tempo, já não me recordo, eu sei que já vi isso, e depois aquilo fica separado por 3 camadas e só a camada da gordura é que nos interessa, tem a parte boa. Boa noite, Catarina Carreira, bem-vindos, bem-vinda também. Agora, existem algumas precauções a ter quando nós fazemos esta dieta. A primeira delas é aquilo que se chama os sintomas de cura, que é quando o corpo começa a desintoxicar ou deixa de ter a droga em que está viciado. E eu já fiz um vídeo só sobre o açúcar. O açúcar é mais viciante. O açúcar é mais viciante que a cocaína. Ok? É mais viciante que a cocaína, mas no entanto a cocaína é proibido e o açúcar não. É posto em quase tudo que a gente compra já embalado. E é preciso aprender a ler os rótulos para não ingerir nenhum açúcar. Agora, nos primeiros dias, quando se começa a fazer este tipo de dieta, acontecem estes sintomas desagradáveis com algumas pessoas. Um deles tem a ver com não há açúcar. De repente passa a haver gordura em vez de açúcar e o corpo não está habituado e há alguns sintomas, podemos ficar gripados, podemos ter problemas intestinais, desarranjos, podemos ter tonturas, tensão baixa, podemos ter a boca seca, mau hálito, sei lá, há uma série de sintomas que podem acontecer quando se começa a fazer esta dieta, porque o corpo não está habituado. Eu, a primeira vez que fiz esta dieta, eu fui desabituando o corpo. Foi uma das razões porque eu gostei desta dieta. Eu fui desabituando o corpo devagarinho ao açúcar. Fui diminuindo as quantidades. Fui diminuindo a quantidade de batata, a quantidade de arroz e fui aumentando a gordura devagarinho também. E eu não senti nada disso. Mas isto acontece com muitas pessoas. Sentir estes efeitos menos agradáveis nos primeiros dias. E é desagradável e as pessoas assustam-se e depois param porque dizem que isto está-me a fazer mal, porque não percebem que têm que passar pelo processo de cura
porque o que lhes está a fazer mal é o que elas fazem todos os dias, não deviam fazer, só que fazem há anos e não notam grande coisa. Daqui a uns anos é que vão pagar a fatura dos maus hábitos que tiveram este tempo todo. Portanto, é extremamente importante, muito importante, beber muita água. Eu já falei nisso nos vídeos, é o hábito número 1 para quem quer ter saúde, é beber muita água. E com esta dieta ainda precisam de beber mais. O corpo vai utilizar muita da água para não só limpar, mas para hidratar o corpo, que tem tendência para ficar um bocadinho mais desidratado com esta dieta. Portanto, se não conseguem beber água, isto nem vale a pena ser para vocês. A não ser que bebam chás sem açúcar, por exemplo, e de preferência sem cafeína ou com pouca cafeína. Aliás, o café é uma coisa que é permitida nesta dieta. Foi aí que eu comecei a beber café com óleo de coco. Habituei-me, é tão bom. Meto canela e óleo de coco, e não é preciso açúcar nenhum. É ótimo e a gente acaba por comer menos e ficamos mais saciados mais tempo. Mas com moderação também. A cafeína não é uma coisa boa, se for em excesso, e depois das refeições convém ser meia hora pelo menos depois, está bem? Agora, eu também já falei isto no outro vídeo, eu bebo água com sal rosa dos Himalaias, misturado, uma colher de café em 2 litros de água, eu bebo isso todos os dias. Porquê? Porque há aqui uma parte extremamente importante que nós precisamos de aumentar, que é os eletrólitos. Os eletrólitos são os minerais que a água supostamente tem, a da torneira não tem, mas que a água supostamente tem, a água do mar tem muito. Em vez de ir buscar água ao mar, eu meto sal rosa dos Himalaias e a água que eu bebo tem mais minerais e esses eletrólitos fazem com que as nossas células comuniquem melhor umas com as outras. É a parte energética da comunicação entre as células. Numa linguagem simples, é isto que os eletrólitos fazem, os minerais, que nós temos muito poucos na nossa alimentação. Por isso mesmo é que eu também uso suplementos há muitos anos e acho que toda a gente deve usar, de qualidade, obviamente, e comer muitos vegetais verdes, que são os que têm mais quantidade de minerais e também uma substância chamada clorofila, que ajuda a desintoxicar porcarias do nosso corpo, que nós temos muitas também, do ar que respiramos, da comida que comemos, etc. Quem começa a fazer esta dieta e faz exercício físico puxado, aquele exercício mais intenso, nos primeiros dias convém reduzir a intensidade do exercício. Porquê? Porque o corpo ainda não está habituado a funcionar só com gordura. Tem o hábito de anos de funcionar com açúcar, em termos de energia, com glicose. E então, para o corpo entrar em estado cetónico, em algumas pessoas pode demorar uma semana, noutras pessoas demora um dia, noutras pessoas demora 3 dias. Depende também de pessoa para pessoa. Mas se uma pessoa tiver pouco açúcar e fizer um exercício físico intenso, pode ter uma fraqueza, pode a tensão baixar, pode uma série de coisas. É preciso ter alguns cuidados aqui com isto. E portanto, ter alguma moderação nos primeiros dias. Eu também, quando comecei a fazer, também fazia exercício físico. Eu nunca senti grande problema, porque eu também só faço treinos intensivos de vez em quando, e é só 15 minutos, também não faço mais que isso. E não notei nada, mas isto é recomendado pelos médicos que estudaram estas coisas, e eu também recomendo, sempre que alguém, eu já ajudei algumas pessoas a fazer este tipo de dieta, e também é isso que eu recomendo. Se a pessoa faz exercício, que deve fazer nos primeiros dias, fazer com mais moderação e depois ir aumentando gradualmente também. Isto é tudo uma questão de nós equilibrarmos o corpo, adaptarmos o nosso corpo a estas coisitas todas. Tudo se consegue. Obviamente temos que evitar aqueles venenos todos, principalmente as comidas processadas. As comidas processadas, se vocês lerem o rótulo, vem lá a dizer que traz açúcar, que é proibido nesta dieta, mas traz outras coisas que nos fazem muito bem, que tornam o nosso corpo mais ácido, que são os conservantes, sulfatos, nitritos, nitratos, conservantes, tudo o que é embalado está cheio de conservantes. Temos que passar a comer mais da natureza, ir ao mercado comprar frutas e hortaliças dos pequenos produtores. É isso que eu faço a maior parte das vezes, e é isso que é recomendado fazer. Portanto, não comer nada destas porcarias, destes venenos. Nunca é recomendado fazer isto, mas muito menos nesta dieta, porque o corpo vai ter uma tendência para ficar ligeiramente mais ácido, e nós temos que contrariar tudo o que mete o corpo ácido, ok? E então temos que evitar ao máximo tudo que são químicos, tudo que são conservantes químicos.
Está bem? Se for conservante natural da natureza, não há problema nenhum. Agora, se for químico, vai pôr o nosso corpo mais ácido. E eu também expliquei isso no vídeo do cancro, que depois as células não conseguem receber o oxigênio e começam a ficar mais cancerígenas, por exemplo, etc. Entre outras coisas. Só voltar aqui atrás. A Carla. Boa noite, Paulo Murta. Boa noite, Celeste. A Carla Soares pergunta: a batata doce pode? É assim, a batata doce tem mais ou menos metade do açúcar da batata salgada. Inicialmente, uma pessoa que quer fazer esta dieta para perder peso, por exemplo, pode ingerir batata doce em vez da outra. Sim, mas ir reduzindo as quantidades. É isso que eu recomendo sempre. Ir reduzindo as quantidades até chegar ao ponto zero. Depois, quando o estado de saúde da pessoa em 30 dias, em 3 meses ou até 6 meses, a pessoa fica num estado bom, pode voltar a introduzir alguns alimentos. Aliás, eu posso falar já sobre isso. Eu faço este tipo de dieta todas as semanas. Eu não faço todos os dias. A minha alimentação é baseada, no geral, sem açúcar nenhum, sem batata, sem arroz, sem pão e sem massa. Mas pão e massa tem glúten, eu nunca como, a não ser que seja sem glúten, mas é muito raro. Mas em termos de batata ou arroz, que eu como de vez em quando, tipo 2 ou 3 vezes por semana, ok? Pouca quantidade. Eu como arroz integral, arroz selvagem ou arroz integral, que é mais completo, em vez do arroz branco. Demora o dobro do tempo a cozer. E o selvagem, existe arroz selvagem que demora 40 minutos a cozer. Que eu também já comprei. E não é barato também. Mas posso ingerir isso. E batata doce. Quando eu como também é batata doce. Às vezes como peixe cozido, que eu como bastantes vezes, nem sequer meto uma batata doce inteira. Meto um bocadinho de batata doce. Só para matar saudades. Pronto, mas também só faço isso 2 ou 3 dias por semana. A maior parte dos dias eu faço este tipo de dieta, mais ou menos baseada nisto que eu estou a dizer, onde eu como muitos ovos, muito peixe, carne, muito óleo de coco, muito azeite, muitas nozes, muitas castanhas, muita chia, muita linhaça, muito abacate. Ovos é das coisas que eu mais como, que é ótimo, principalmente cozidos. E são algumas das coisas que se podem fazer. Portanto, Carla, espero que tenha respondido. O Jorge Miguel já fez aqui um favor de pôr aqui um link. Como é que se faz manteiga G? Ok. O João diz obrigado ao Jorge. É isso mesmo. Obrigado, Jorge, pela tua partilha. Está aí a explicar como é que se faz. Mas, João, espero que não seja para pôr no pão, hein? Porque aconselho-te a ver o vídeo que eu fiz sobre os alimentos, os piores alimentos do mundo. A Ana Dias diz obrigado, nada. Boa noite, Sandra Araújo, Mafalda Fernandes, Dora Barreto, Dário Pereira, sejam todos bem-vindos. A Maria Leonor diz que a manteiga G se faz em pouco mais de 15 minutos. Ok, tudo bem. Eu sei que vi uma vez um vídeo, mas não me preocupei com isso, que eu tinha acabado de comprar uma ervanária e então vi assim a correr. Mas sei que é um processo artesanal que foi inventado pela medicina indiana para retirar a parte má do leite, que é o açúcar do leite, que é a lactose. Isso eu sei. Aqui a minha vizinha do lado diz que já tirou o açúcar do café e põe canela e agora já não sente falta do açúcar. Muito bem, minha querida vizinha, é isso mesmo. O teu vizinho já te anda a falar destas coisas há anos, mas finalmente, como eu estava a dizer no princípio do vídeo, demora muitos anos algumas pessoas fazerem estas mudanças e daqui a uns dias ela já me vai dizer que já nota não sei o quê, que já perdeu não sei quantos quilos e blá blá blá, que eu já sei o que é o que vai acontecer a quem para de comer o açúcar. Começa a melhorar de tudo, devagarinho, obviamente, não é de um dia para o outro. E põe canela. A canela é ligeiramente adocicado e tem um benefício espetacular para controlar os níveis da insulina no nosso corpo, que é uma parte hormonal, para prevenir o diabetes, por exemplo. Eu uso todos os dias também canela no meu cafezinho, canela, óleo de coco e alguns óleos essenciais que vão reforçar o meu sistema imunitário. Boa noite, Jorge Ameixa, bem-vindo. Boa noite, Isabel Leitão. A Carla pergunta: consegue substituir o pão com o quê? O que eu quiser. Desde que não tenha glúten, é o que eu quiser.
Eu como ovos. Mas as pessoas acham muito estranho a gente acordar. Para já as pessoas acham estranho acordar e estar não sei quantas horas sem comer. Porque nós fomos educados, viciámos o nosso corpo em que precisamos de tomar pequeno almoço. O que é um erro, que ninguém precisa. Principalmente nesta dieta. Porque a gente nunca tem fome, a gente acorda e não tem fome. Porque temos o corpo sempre com muita gordura, nós nunca temos fome. Temos que nos lembrar para comer. Eu hoje, posso dizer, a única coisa que eu comi foi, hoje o dia todo, foi uma salada de alface com cebola, com um abacate, um ovo cozido, depois com sal rosa dos Himalaias, com azeite de qualidade, com sumo de limão, com sementes de chia, com sementes de linhaça e com um bocadinho de pimenta preta e açafrão, que é o maior, mais poderoso anti-inflamatório da natureza, que eu uso todos os dias, e foi a única coisa que eu comi até hoje. E continuo sem fome. Porque este tipo de dieta, nunca temos fome. Porque o corpo está sempre a gastar gordura. E todos nós temos gordura para gastar. Sempre. Dificilmente nós conseguimos gastar a gordura toda do corpo. E também estamos sempre a ingerir, não é? O abacate é uma das frutas que tem mais gordura boa. E pouco açúcar. Que é uma das frutas recomendadas nesta dieta. Mas pronto, para terminarmos, é assim, qualquer pessoa que queira uma informação mais detalhada do tipo de comidas que pode ser usado nesta dieta, com mais frequência, outros só de vez em quando, e as comidas que não pode comer nesta dieta, se alguém quiser, deixe-me num comentário a dizer que quer saber quais são as melhores e as piores comidas para esta dieta. Ou que quer fazer esta dieta, quais são as comidas que deve comer. Escrevam qualquer coisa nos comentários. Portanto, será isso. Portanto, a gente substitui o pão por qualquer coisa. O problema é que as pessoas estão viciadas no açúcar e não conseguem deixar de comer pão. Este é que é o problema. O pão, além de ter o glúten, tem hidratos de carbono que se vão transformar em açúcar, que depois é glicose, e isso é um vício, é uma droga. Claro que o açúcar branco é a pior de todas, mas este também tem açúcar. Transforma-se em açúcar dentro do nosso corpo. E isso é um problema gravíssimo. E as pessoas que vivem mais anos, que parecem mais jovens, são as que comem menos hidratos de carbono. Provado cientificamente. Portanto, a gente pode comer o que quiser. Eu às vezes como também à primeira refeição do dia. Há pessoas que acham estranho. Eu faço ovos mexidos, em que a gordura que eu ponho é óleo de coco. Faço ovos mexidos com espinafres, por exemplo. E meto sal, e meto cebola, e meto sal rosa dos Himalaias, né? E meto cebola, e como aquilo. E as pessoas acham estranho porque não estão habituadas. Está tudo habituado a comer os venenos, que é pão com manteiga, ou pão com queijo e leite animal. Foi o que me habituaram desde pequenino a comer também. E a maior parte de nós está habituada a isto. E faz confusão no início a gente tem que mudar isto tudo. Epá, eu também não mudei tudo de uma vez. E há coisas que eu ainda tenho que melhorar e mudar. Há sempre alguma coisa que a gente pode melhorar. Agora, são opções. As informações estão aqui. Eu sei que alguns de vocês vai demorar muito tempo a fazer uma pequenina mudança. A primeira delas tem que ser feita. A maior parte das pessoas não faz, que é beber água. Muita água. E as pessoas continuam a insistir que está frio, que não têm sede, que não sei o quê, que ficam mal dispostas. Arranjam mil e uma desculpas. Todos nós somos assim, arranjamos desculpas na nossa cabeça para não fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, mas não queremos. No fundo não queremos porque não temos motivos fortes. Quando as pessoas estão doentes, aí o motivo é mais forte. Mas às vezes já é tarde demais. E mais vale prevenir que remediar. Está bem? Há mais alguma pergunta? Boa noite, Isabel Neiva, Maria Luís Miranda, olá. Boa noite, Dulce Lourenço, olá, Filomena Santos. Carla Soares, espero que tenha tentado responder à tua pergunta. A gente substitui pelo que a gente quiser. Agora, as pessoas têm medo de ter fome. É uma das coisas. Quem nunca fez este tipo de dieta tem medo de ter fome. Eu, quando fiz a primeira vez, também achei, vou estar tantas horas sem comer e como é que eu vou fazer isso? E eu também achei que não era capaz. Mas eu experimentei e depois de repente comecei a ver que não tinha fome. Porque o corpo está com gordura e como eu faço desporto, há uma série de fatores que o meu corpo está sempre a queimar gordura e eu nunca sinto a sensação de fome. Está bem? Nos primeiros dias pode sentir alguma fraqueza.
porque o corpo não está habituado e pode-se fazer uma adaptação. Ora bem, a Sónia Filipe, olá Sónia, diz que está com 68 kg e mede 1,55 m. Por onde começar? Por onde começar? Número 1. Tens que beber 2,5 litros de água por dia. Mínimo. Este é o ponto número 1. Ponto número 2. Zero açúcar. Zero açúcar. Para não teres um choque muito grande, para só zero também, pão e massa. Tem glúten, que não é nada bom. Pão e massa. Podes começar por estas 3 coisas. Só. Continuas a comer arroz e batatas à tua maneira. Começa só por aqui. O teu corpo vai se habituando. Cozinha só com óleo de coco. Ou banha gordura de animais. Só com essas 2 coisas. Mas quando compras a banha, lê o rótulo de maneira que não tenha açúcar. Porque eles adicionam açúcar nessas coisas. Uma das coisas que eu como muito é bacon. Mas a maior parte do bacon que se vende no supermercado traz açúcar. Que é um problema. Quando eu vi esta dieta que eu podia comer bacon, que eu adoro, achei o máximo. Mas quando fui à procura para encontrar, primeiro que eu conseguisse encontrar, era tudo com açúcar. A gente vira o rótulo, pumba, açúcar. Temos que aprender a ler os rótulos, não há outra maneira. Mas pronto, ainda hoje comprei bacon sem açúcar. Consegui achar, é raro, de vez em quando acho. Nem há sempre, só há em alguns supermercados. É preciso perder tempo a ler os rótulos. E isto é uma chatice, eu sei que é. Eu também passo por isso. Muito obrigado a todos pelos coraçõezinhos. Sónia Filipe, espero ter conseguido dar-te as primeiras dicas. Não é preciso começar com esta dieta já a 100%. Podes ir mudando o teu corpo devagarinho. Mas estas 3 coisas são essenciais. Água, parar com o glúten, que é pão e massa essencialmente. Okay? Que é o que a maior parte das pessoas come mais. Pão e massa. Ou esparguete, massas, essas coisas. Que é tudo à base de trigo. Já não me recordo qual foi a outra que eu disse. É muita água e zero açúcar. E cortas o glúten e cortas a massa e o pão. Continuas a comer arroz e batatas à tua vontade. E depois mais para a frente podes-me pedir ajuda, aqui mandas-me uma mensagem privada e posso-te ir dando assim umas dicas. Vais mostrando os teus resultados. Olha, já fiz estas mudanças, tenho estado a cumprir, já aconteceu isto, e depois eu vou-te dando mais uma dica para tu mudares na semana a seguir. Coisas simples, se fores mudando devagarinho tu ainda andas por ela. Quando és por ela, estás com uma alimentação saudável, o peso desapareceu todo, estás super feliz, contente e entusiasmada porque a tua saúde mudou completamente, o teu aspecto mudou completamente. E devagarinho, não é preciso ser tudo de um dia para o outro, está bem? E este tipo de dieta também convém haver alguma adaptação ao corpo, mas é extremamente eficaz. Portanto, muito obrigado a todos pelos coraçõezinhos. Olá Carla Varela, muito gosto em ver-te aqui. Ok, olá Carlos Almeida, boa noite Célia Marques, chegaram foi no fim. Ok, portanto, se vocês gostaram deste vídeo, já estou a ver que sim, já puseram coraçõezinhos, metam muitos coraçõezinhos, que eu gosto de ver os coraçõezinhos, é sinal que gostam. Mais uma pergunta. Ótimo, eu gosto de perguntas, pessoas que participam. Carlinha Soares, massa integral, se for de trigo, que é quase tudo, sim, tem glúten, faz mal, muito mal. As tuas perguntas estão relacionadas com o teu vício da comida que se transforma em açúcar, que tu não consegues parar, porque é uma droga. Como o cigarro, também é uma droga. E a cocaína, e a heroína, e a cafeína, são tudo drogas. O açúcar é a pior delas todas. Mas é tão bem aceito que a gente nem se apercebe que está viciado nisso. Mas que tu continuas a insistir na massa, porque é uma coisa que tu gostas tanto, que é tão viciante, que tu não consegues parar. E por isso é que tu continuas a insistir na pergunta. Eu também percebo um bocadinho de psicologia, também estudo algumas coisas sobre isso, e eu sei que é assim. Existe massa sem glúten, que eu compro, muito raramente eu compro isso, que é muito mais cara. Massa sem glúten é muito mais cara, custa 4 vezes mais que uma massa normal. Ok? Que existe sem glúten.
nas ervanárias, é onde eu costumo comprar. É muito raro eu comer, é só de vez em quando, só para matar a saudade, mas quando compro é sem glúten, ok? Mas massa integral, continua lá com o açúcar e continua lá com o glúten, está bem? Nesta dieta, zero. A Maria Leonor diz, eu também faço o meu bacon em casa, também é fácil. Ótimo, ok. Pois se quiseres mandar uma mensagem a partilhar como é que isso se faz, eu agradeço. Deve ser comprar a carne e depois arranjar a maneira de fazer isso. Também não sei como é que é, mas agora muito obrigado. Depois partilha comigo. Ainda bem que a vossa participação também serve para eu ir aprendendo algumas coisas novas e não só vocês aprenderem comigo. A Isabel Neiva fez uma pergunta. Pão integral podemos comer? Eu peso 55 kg, 1,53 m. Tenho muita dificuldade em beber água durante o inverno. Posso substituir por chá? Boa pergunta. Pão integral tem açúcar e tem glúten. Duas coisas muito más para a saúde. E para quem quer perder peso. Tem açúcar, não é bom. Ok? Integral tem ainda mais glúten que o outro pão. Portanto, não vale a pena sequer pensar. É mais ou menos a mesma coisa, mas é um bocadinho mais, ligeiramente. Mas não vale a pena. O ideal é parar com o pão. É tão difícil, não é? Não é, Isabel? Eu sei. Foi tão difícil para mim. Muito difícil. É um vício, são um hábito que nós temos desde pequeninos. Pão com queijo e leite. Pão com queijo e leite, que é para termos cálcio, para termos não sei o quê, para termos energia. E todos nós fomos enganados desta forma. Inclusive na pirâmide dos alimentos, em que vem a dizer que nós temos que comer muitos cereais, como por exemplo o trigo, que não é verdade. Infelizmente não é verdade. Mas não podemos comer pão. Não devemos, eu não como, é o conselho que eu dou a todas as pessoas. Tenho muita dificuldade em beber água durante o inverno. Posso substituir por chá? Sim, não há problema nenhum. O chá também conta como água. Não pode levar açúcar. Está bem, Isabel? Espero que tenhas conseguido entender. Espero que tenhas conseguido entender estas mensagens. Se precisares de mais alguma ajuda. Também há coisas naturais que ajudam a acelerar o processo de emagrecimento, etc. Há uma série de coisas que também podem ajudar, que eu também uso algumas. Se bem que vocês quiserem alguma recomendação nesse sentido, eu só recomendo aquilo que eu uso, portanto. Eu nunca falo de nada que eu não faça também. Quer dizer, pode alguma coisa específica que pode ajudar numa determinada doença, ou alguma coisa qualquer, que eu não tenha necessidade. Posso falar nisso porque tenho conhecimento. Mas, no geral, as pessoas perguntam-me que suplementos é que eu tomo. Eu digo, é estes que eu tomo, é estes que eu recomendo. Porque eu já fiz experiências com muitos, para mim são os melhores. A não ser que eu descubra que haja uns melhores, eu mudo. Já mudei várias vezes também. Olá, Maria Conceição Canas e Cléo, bem-vindos. A Carla diz exatamente, ok, boa noite, Cléo. Faço isso no outro dia que a minha net está lenta, ok, obrigado, Leonora. A Cléo diz que toma chá de erva doce. O meu pequeno almoço normalmente é água, consumo limão e logo a seguir um chá. Por acaso hoje também foi um chá de erva doce. E eu já acordei e já bebi mais de meio litro de água. Com o limão e com o chá. Logo, é a primeira coisa que eu faço assim que acordo. E nunca tenho fome. Tem a ver com este tipo de dieta baixa em açúcar. Quando a gente come muito açúcar, estamos sempre com fome. Quando a gente para de comer açúcar e comemos mais gorduras, nós temos muito menos fome. Mas não tem nada a ver. Eu nunca tenho fome. Eu tenho que me obrigar a comer. Depois, quando começo a comer, sabe-me bem. Depois aí já é o vício de saber bem. Mas não tenho fome. A Maria Leonor diz que há muito tipo de farinha sem glúten e nós podemos fazer o pão em casa. Eu sei disso, eu também já falei nisso. O problema é que as pessoas, a maior parte é como eu, não tem paciência para ir para a cozinha e está lá horas a amassar massa para fazer pão. A não ser que as pessoas tenham um robô de cozinha que faz a massa tudo automaticamente. A gente compra uma farinha sem glúten, compra um fermento biológico, natural, sem ser químico, mete sal rosa dos Himalaias, por exemplo, que é tudo coisas boas, e já não sei o que é que o pão leva mais, mas já de ser mais ou menos isto e mais alguma coisa, que agora não me estou a recordar, mas dá para fazer perfeitamente pão, depois espalha-se a massa, mete-se no forno. Isto, se quem tiver um robô de cozinha, não é difícil de fazer. Agora, na minha opinião, como o pão, mesmo que não tenha glúten,
tem lá os hidratos de carbono que se vão transformar em açúcar e que está proibido nesta dieta, que é o que estamos a falar hoje, e que vai prejudicar a perda de peso, é tudo uma questão de opção. Mas se vocês fizerem questão de comer pão, é desta forma como a Maria Leonor está a dizer, e muito obrigado, há farinhas sem glúten. Vou uma ervanária e quero uma farinha sem glúten. Pronto. E olham para a receita do pão e substituem a farinha que lá diz, que é de trigo normalmente, por farinha de glúten, sem glúten, e fazem o vosso pão. É uma opção para quem insiste em comer pão. Mas depois não se queixam que têm as gorduras acumuladas e mais não sei o quê. Depois não venham cá queixar-se. Porque é uma das coisas que mais engorda. Olá, Maria Malagaia. A Vandinha diz: chá diurético para quem tem a tensão baixa pode tomar? Para quem tem a tensão baixa, pode tomar chá com cafeína. Por exemplo, chá preto e chá verde. Ou café. Ajuda a subir a tensão. Sem açúcar. Com óleo de coco e canela. Que ajuda a normalizar. É uma das coisas que ajuda a normalizar também. O nível insulínico e depois, obviamente, o corpo todo. Ok, Vandinha, obrigado pela pergunta. E eu não sei porque é que as pessoas vão tomar um chá diurético. Normalmente é porque ajuda a perder peso mais rapidamente e faz tirar o corpo a retenção de líquidos. O melhor chá que existe para isso, que é um dos mais benéficos para a saúde, comprem biológico, é o chá verde. O melhor de todos. É o chá verde. Biológico com alta qualidade, é diurético, ajuda a perder peso, ajuda a ter mais energia, ajuda, como tem um bocadinho de cafeína, ajuda a tensão a não estar tão baixa, por exemplo. Ok, boa noite, Patrícia Fonseca. Olá. Obrigado, diz Isabel Neiva, obrigado. Na verdade, eu não coloco açúcar nem no café, nem no chá. Qual é o melhor chá para tomar durante o dia? Aquele que tu gostares. Desde que não leva açúcar. É os que tu gostares. Vai variando, é os chás. Para nunca teres o problema de tomar muito de uma coisa só. Se vais beber chá, se vais beber 2 ou 3 litros de chá todos os dias, varia isso. Compra 5 ou 6 chás diferentes, de preferência biológicos, e vai mudando. Hoje bebes 1,5 litro de um, e depois bebes 1,5 litro do outro, e vais mudando. É o ideal. Porque cada caso é um caso, e só fazendo uma análise profunda de todos os problemas e ver o que é que acontece com o corpo, mas vai variando, bebe aqueles que tu gostas, cada um tem os seus benefícios, vai mudando. Quanto mais variado for a nossa alimentação, melhor. No caso dos chás, a mesma coisa, está bem? A Cleo diz que tem uma máquina de fazer pão, sim, também há máquinas mesmo só para fazer pão, que fazem a massa, a única coisa que eles fazem é a massa. E algumas, se calhar, não sei se separam, se há algumas máquinas que se fazem tudo automático, que separam o pão e depois aquecem, e não sei se há alguma máquina que faça isso tudo sozinho. Penso que não, é só mesmo só para amassar a massa. Eu nunca vi, pelo menos. Olá, Gary, bem-vindo. O mel, ainda hoje estive a ver um médico a falar sobre isso. O mel é um problema sério, o mel tem muita frutose, tem muito açúcar. Nunca deve ser usado diariamente. Os nossos antepassados comiam mel 2 vezes por ano. E as pessoas, quando me fazem a pergunta do mel, é porque querem pôr mel para que tudo fique doce. Não há milagres, minhas queridas e meus queridos. Não há milagres. É preciso mudar hábitos. O mel tem uma série de propriedades boas. Se vocês querem usar alguma coisa do mel para fazer bem alguma coisa, podem usar 2 ou 3 vezes por semana geleia real. Que é uma parte do mel sem o açúcar, sem a frutose. Está bem? Não estou a dizer que o mel é mau. É mau se for usado todos os dias. Qualquer pessoa que use mel todos os dias vai ficar diabético, mais tarde ou mais cedo. É açúcar. É açúcar. Puro. Muito. É muito e muito. Mas o mel tem algumas coisas boas. Eu noto que as vossas perguntas têm tudo a ver com o vício da droga chamada açúcar. Isso é tudo vício do açúcar. Vocês estão a tentar arranjar soluções mais saudáveis e como o mel, a gente ouve dizer que é bom para a saúde, e tem alguns benefícios, as pessoas tentam substituir o açúcar pelo mel. Não é uma coisa boa. É zero. E nesta dieta é mesmo zero. E eu já expliquei o mal que o açúcar faz. O mel também tem açúcar. Chama-se frutose. O leite tem açúcar. Chama-se lactose. O açúcar branco chama-se sacarina ou sacarose.
tudo venenos. Claro, quando vem na natureza e vem com fibra, não faz tão mal, mas nesta dieta não, e nós temos que comer o mínimo possível, não faz parte desta dieta. Tudo o que é porcarias, bolos, não sei o quê, é tudo sem açúcar. Que é uma chatice, a gente tem que deixar de comer doces, tem que deixar de comer chocolate, tem que deixar de comer mel, tem que deixar de comer tudo. É uma chatice grandíssima, eu sei. É difícil mesmo. É uma droga. E depois dá ressaca a falta da droga. A Vandinha respondendo à Isabel: durante o dia penso que pode beber vários cidreiros, cavalinho e pericão. Exatamente, vários chás diferentes, aqueles que vocês gostarem, vão variando. Quanto mais variado for, principalmente se vocês só vão beber chá em vez de água, variem. Agora é de cidreira, daqui a um bocado é de cavalinha, depois é de pericão, depois pode ser de folha de oliveira, depois pode ser de camomila, depois só pode ser não sei o quê, de preferência da natureza, o mais biológico possível. A vossa saúde vai beneficiar tanto com isso. Olá, Rui Andrade, bem-vindo. Aqui a Vandinha deve ter voltado a entrar, não sei. André Sousa, olá. Boa noite, Francisco Mendes. A Isabel diz obrigado, Vandinha. Obrigado também a vocês pelos vossos comentários. Muito obrigado. Boa noite, Sara Maria. Boa noite, Dora Parreira. Iogurtes. Ai, Carlinha. Como é que eu te vou explicar isto? Porque isto está, eu estou-me a rir só porque isto vem na sequência do teu vício do açúcar, que é um vício. E continua lá. Os iogurtes, se fosse feito com o leite de antigamente, o chamado leite do dia, que já não há, vende lá em quase lado nenhum, não havia problema. Só que hoje em dia o leite passa por uma série de processos chamados de pasteurização, homogeneização e mais não sei o que, desazação. Há assim uns processos muito esquisitos que fazem ao leite para transformar o leite, que destrói tudo o que o leite tem de bom. As proteínas ficam desnaturadas, ou seja, eventualmente o cálcio que lá vai, aquelas coisas que nos lavaram o cérebro a dizer que fazia bem e que nós comíamos isso desde pequeninos, eu também, são coisas que vai fazer mais mal do que bem. E os iogurtes que se vendem no supermercado, mesmo os naturais, se vocês lerem o rótulo, vão ver a quantidade de açúcar que isso tem. Açúcar e corantes, para dar sabor, por exemplo. Alguns têm frutas também, mas não. Tem lactose, que é o açúcar do leite, que é proibido neste tipo de dieta. É a resposta que eu posso dar a isto. Nunca mais vais falar comigo, para não, Carla? Eu sei. É tão difícil, eu sei que é. É muito difícil. Olá, Assunção Teixeira. Se é toda gente que saiu e voltou a entrar, se calhar estavam a ouvir mal. Às vezes o Facebook porta-se mal. Olá, Diana Gomes. Olá, bem-vinda. A Cléo diz: iogurte com leite condensado. Por isso, com mais açúcar ainda. Mais lactose ainda. É isso mesmo. Para quem quer ficar gordinho e doente, está ótimo, Cléo. É isso mesmo. A Carla ri-se também. Ela acha a piada. Pois é, na prática já não vais achar piada nenhuma. Quando fores tentar fazer estas coisas na prática, é extremamente difícil. Principalmente no início. Depois torna-se um hábito. Mas é muito difícil a gente deixar de comer pão, deixar de comer massa, deixar de comer coisas com açúcar, deixar de comer um bolinho de vez em quando. E agora que vem, para a semana já é Natal. Quem é que vai passar a noite de Natal sem tocar num doce? Quem é que vai? Já agora fica, a ver se alguém me responde. Quem é que para a semana, no dia de Natal, vai passar a noite de Natal sem comer nenhum doce? Zero. Quer ver quantas pessoas vão dizer? Até a ver são zero, ainda ninguém disse. Também não dei tempo das respostas chegarem, se calhar. Mas vamos terminar agora, está bem? Entretanto, isto também a pergunta é mais uma piada, porque eu sei que a maior parte de nós não vai conseguir fazer isso. E eu também provavelmente vou abrir uma exceção. Mais uma, né? Porque a gente passa a vida a abrir exceções. E no Natal vou comer um docinho. A Isabel Neiva diz que não vai comer nenhum doce no Natal. Ok, está bem. Depois conta-me se conseguiste, que a pressão cultural que existe. Ai, come mais um bocadinho e come mais este docinho. Ai, prova deste. Ai, este fui eu que fiz e prova deste. Ai, se não provares vou ficar chateado. É tão difícil a gente dizer que não. Olá, Célia Marques. E a Stevia? Olha, boa pergunta. A Carla diz que não consegues. Eu sei que não consegues, é extremamente difícil. Mas consegue-se. Se tu quiseres, consegue-se. Mas de um dia para o outro é que não consegues. É difícil. Mas com desabituação gradual isso consegue-se. A Stevia. Ainda hoje estive a ver um vídeo também sobre isto. A Stevia, durante muitos anos,
era o único adoçante considerado sem efeito secundário nenhum. Ok? Já falei há dias sobre o açúcar, depois há o xilitol, e depois há os adoçantes artificiais ainda pior, blá 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 blá, blá. Há muita coisa. A stevia é de uma planta, mas nos últimos, penso eu que foi nos últimos 2 anos, ou no último ano, foram feitos alguns estudos mais aprofundados em relação à stevia, que até então era recomendada, mas foi descoberto já um efeito secundário, que é, em algumas pessoas, provoca infertilidade. Em relação à stevia. Em algumas pessoas provoca infertilidade. Em termos de açúcar, é ótimo, porque não tem. E é 4 vezes mais doce que o açúcar. Mas em termos de glicose, é ótimo. Mas já foi descoberto pelo menos esse efeito secundário. Em algumas pessoas provoca infertilidade. Ainda não se percebeu bem porquê, mas já foram feitos alguns estudos sobre isso. Portanto, o ideal, se a gente comer um doce 2 ou 3 ou 4 vezes por ano, feito com açúcar, sei lá, açúcar de coco ou açúcar mascavado ou assim uma coisa qualquer mais da natureza, ninguém vai morrer por causa disso. O problema é o que a gente faz todos os dias, ou na maior parte dos dias. Isso é que é o problema, é o acumular dos venenos, né? Portanto, a minha opinião continua a ser 0. Eu aqui há uns tempos, por acaso, agora vou já só dar a dica, aqui há uns tempos eu fiz um doce, apetecia-me uma coisa doce, pronto, acontece com todas as pessoas, apesar de eu já estou habituado a não comer açúcar, mas eu não tenho açúcar em casa sequer, tenho açúcar mascavado para as visitas, mas tenho mel, que raramente como, mas posso comer 3, 4 ou 5 vezes por ano. Mas há dias apeteceu-me, eu tenho cacau cru, cacau biológico, 100% cacau, ok? 100% cacau, puro, e eu vi uma receita na net de um doce, de uma dieta baixa em calorias, em que eles faziam com cacau, com um bocadinho de leite vegetal, com um ovo, depois misturava-se aquilo tudo e punha-se depois umas sementes de chia ou frutos secos, etc. E que aquilo era um doce sem açúcar. Pronto, eu fiz isso a experimentar, só que eu não consegui comer aquilo porque não tem açúcar, né? Não consegui comer aquilo. E então, como eu tinha tinha aqui mel, acabei por pôr um bocadinho de mel. Ficou ótimo. Mas não é para comer todos os dias. Agora, por exemplo, é uma coisa que eu posso fazer como sobremesa agora no Natal. Em vez de utilizar os venenos que toda a gente utiliza, não é? Que é o açúcar branco, o leite animal, as gorduras para ir ao lume, né? Eu, em vez de fazer essas coisas com tudo, eu substituo as receitas. A gordura é o óleo de coco, substituo sempre. Se fala em açúcar, é que é a parte mais difícil. Pronto, mas é uma exceção. Posso pôr mel, por exemplo. Eu posso fazer um doce agora para o Natal, em vez de ser com açúcar, com mel, tem uma série de benefícios além do açúcar. Mas isto é uma vez por ano, ou 2 ou 3 ou 4. Diariamente não pode ser. E a stevia, em termos de açúcar, não é bom, não tem açúcar, pronto, mas já foi descoberto que tem esse problemazito. Algumas pessoas já não querem ter mais filhos, portanto, essa opção é vossa, ok? Espero que tenha conseguido responder à pergunta. Eu também já usei stevia, mas eu desabituei-me mesmo do açúcar. Pronto, agora mesmo uma vez de vez em quando, uma exceção, está bem? É só isso que eu faço. As informações servem para vocês depois tomarem as vossas decisões. A Cleo pergunta se pode frutas secas. Pode e deve. Por exemplo, nozes e amêndoas são frutas muito ricas em gordura, que são obrigatórias neste tipo de dieta. Faz parte deste tipo de dieta. O ovo cozido também. Muitos ovos. Nós podemos comer 4, 5, 6, 7, 8 ovos por dia. Eu há dias como 10. A minha média são 4, 6 por dia. Hoje ainda só comi um. Mas eu já arranjo maneira de comer os outros. Nuno, li um artigo, diz a Dora, olá Dora, li um artigo sobre um estudo referente ao óleo de coco que contradiz os benefícios que ouvimos sobre este produto. O que é que dizes? Olha Dora, a primeira coisa que eu te vou dizer é para veres o vídeo que eu fiz sobre o óleo de coco, porque eu falo lá sobre isso, mas eu vou falar agora outra vez, e obrigado pela tua pergunta. E tudo que vocês ouvirem dizer da minha boca
ou da boca de alguém desta área da medicina natural a dizer que faz bem, podem ter a certeza que se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, vocês encontram alguém a dizer mal. Mesmo coisas científicas. Ok? Eu ontem fiz um vídeo em que falei sobre o colesterol e mostrei como é que os estudos científicos podem induzir em erro os médicos. Portanto, Dora, também te aconselho a ver o vídeo de ontem, onde eu explico em relação a isso. Ainda foi bem há pouco tempo, há meses, isto foi há meses, uma alemã, uma cientista médica alemã, já não me recordo o que ela é, que fez um estudo sobre o óleo de coco a dizer mal, que fazia mal a isto, e que pior coração, que não sei o que, não sei quanto. Agora, o estudo, se nós formos, como eu expliquei ontem em relação a como é que os estudos são para enganar os médicos, como eu expliquei no vídeo de ontem sobre o colesterol, se nós analisarmos bem como é que o estudo é feito, e não existe causalidade, existe correlação. A causalidade é a causa direta, não há causa direta nenhuma, antes pelo contrário, existem milhares de estudos científicos a falar do bem do óleo de coco, milhares de livros a falar sobre o óleo de coco. Portanto, existem tanta coisa. Vocês vão sempre ouvir dizer, eu digo que beber água com limão de manhã em jejum faz bem. Vocês vão à net e encontram gente médicos a dizer que faz mal. Tudo. Está bem? Vocês vão sempre encontrar alguém que diz mal. É muito difícil hoje em dia a gente acreditar sequer. Eu já fui enganado muitas vezes e eu sou uma pessoa que estuda estas coisas e às vezes eu vou e também vou nos enganos. Até começar a perceber e ouvir outros médicos e eles a explicarem como é que nós somos enganados, como é que eles enganam os médicos, como é que eles fazem lavagem cerebral aos nossos médicos para vender remédios. Como é que eles baixaram de 320 para 180 o valor médio do colesterol, como eu expliquei ontem? Como é que eles mostram que a diferença em termos de morte é 1%, que não é nada, e eles metem no estudo científico a dizer que é 50%? E os médicos vão em engano. E nós vamos enganados também porque confiamos nos nossos médicos. E nós é que temos que ser os nossos próprios médicos. E só que isto dá trabalho, é preciso disciplina, é preciso uma série de coisas, é preciso educação. Eu também comecei a ouvir estas coisas há 21 anos e também não as mudei todas no início. Mudei algumas. A primeira que eu mudei, que me lembro, foi a água. E o leite. Parei de beber leite animal e passei a beber água. Muita água. E não é fácil. Nós estamos sempre a ser enganados e aquilo que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira também. Eu andei muitos anos a dizer que as pessoas deviam comer pelo menos 3 refeições por dia. Pequeno almoço, almoço e jantar. Hoje em dia, em 2016, foi provado que nós devemos estar muito tempo sem comer, porque isso é benéfico para a nossa saúde. Foi provado, um prémio Nobel científico. E então, todos os médicos, e inclusive eu, mudámos aquilo que andávamos a dizer. Mas os estudos até então mostravam que era saudável. Nós fomos enganados também. 3 refeições por dia, aquela pirâmide dos alimentos. Por isso é que, hoje em dia, há o dobro dos gordos, dos obesos, pessoas com excesso de peso, que existia há 50 anos atrás. Porque a pirâmide dos alimentos, nós fomos todos enganadinhos, todos. Faz parte do sistema e estas informações servem para acordar as pessoas e há coisas que vai demorar muito tempo vocês a entenderem. Por exemplo, o glúten é uma coisa que a maior parte das pessoas, não pode ser, isto é uma coisa tão boa, alguma vez eu sou capaz de deixar de comer pão. Não, isto não faz mal, toda a gente come, isso não faz mal. Eu sei como é que é, também me passa essas coisas todas pela cabeça, também me passou durante muitos anos, agora ando a pagar a fatura. E quando eu fiz um estudo aprofundado durante 5 meses e meio sobre quais seria a origem dos meus problemas, é que eu descobri que é a origem dos problemas quase todos. Ninguém faz a digestão a 100%, é o glúten, e depois é o açúcar, e depois é não sei o quê, essas coisas todas. E isto demora tempo a encaixar. E eu estou nesta área, demora, portanto uma pessoa que não está, que quer só fazer pequenas mudanças para ir melhorando alguma coisa, demora muito tempo. Há coisas que vai ser muito difícil. Mas eu tenho que eu faço a minha parte. Dou a informação, dou os factos. Qualquer pessoa que duvide do que eu estou a dizer, no teu caso, Dora, sei que não estás a duvidar de mim, mas eu mostro onde é que estão os estudos científicos sobre o óleo de coco. Qualquer pessoa que queira vai lá e vê. Estão lá, leiam. Dá-lhe trabalho ler, mas está lá tudo. E os estudos científicos podem ser escritos de diversas maneiras, que eu expliquei ontem no vídeo do colesterol. Pronto, que é uma das razões porque sempre que há um superalimento que é considerado bom para a saúde, vem alguém sempre, ou alguém da parte científica, dizer que faz mal. Quanto mais baralhados nós andarmos,
ficamos confusos, não sabemos o que acabamos de fazer e depois pensamos assim, se eu for a pensar nisso a gente não pode comer nada, se a gente for a pensar nisso, mas é comer, continuar a fazer como sempre fiz, que é isso que eles querem, que a gente continue a comer os venenos e continuemos doentes a dar lucros, é isso que eles querem. Dizem os médicos, eu não sei se é verdade, mas dizem os médicos que trabalharam na indústria farmacêutica e que agora estão na indústria da medicina natural. Eles é que dizem estas coisas, eu aprendo com eles. Se é verdade ou não, pensem vocês, o que é que comanda ao mundo? É o dinheiro ou será que está alguém que está preocupado com a nossa saúde? O que é que vocês acham? Será o dinheiro? Ou será que eles estão muito preocupadinhos com a nossa saúde e querem que a gente poupe dinheiro e que andemos mais saudáveis? O que é que vocês acham que eles querem? Pensem um bocadinho. Estas coisas servem para a gente pensar. Cada um depois pensa por si próprio. A Assunção Teixeira diz, obrigado também pelo comentário. Eu bebo quase todos os dias água em jejum com limão. Eu também. De vez em quando, ou posso não ter limão, ou alguma coisa do género, mas na maioria dos dias eu bebo sempre em jejum água com limão. Já expliquei porque é que faz bem. Não vou também estar a explicar. Olá Luís Sintra, olá Ana Pina. A Dora diz, eu comecei a fazer esta dieta no início de novembro, mas ainda tenho uma grande aprendizagem pela frente. Ok, Dora, se precisares de ajuda, podemos conversar depois em privado. Posso dar algumas dicas, ver o que é que estás a fazer, como é que estás a fazer, o que é que podes melhorar, e vais corrigindo. Se é devagarinho, chegas lá. Mas os primeiros hábitos a ter, já falei, é eliminar o açúcar e o glúten, ingerir mais água. É sempre os primeiros hábitos que se tem que ter para ter saúde. Nem é para emagrecer, é só para ter saúde. Olá Sandra Dias, boa noite. Devo precisar de alguns suplementos, mas depois peço conselho. Ok, está bem, todo o gosto. Também tenho, também sei e também uso. E se me perguntares a mim, eu vou-te recomendar aqueles que eu uso. Olá Mónica, olá Lúcia, a gente que saiu, voltou a entrar, porque de vez em quando perdem o som. Olá Sandra, olá Cristina e a Dora diz, ok, obrigado. Obrigado eu a todos vocês, um bem-aja a todos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, metam um coraçãozinho, partilhem com todas as pessoas. Portanto, as pessoas que quiserem algumas dicas em relação aliás, as dicas que eu vou dar é em relação a quais são os melhores alimentos que fazem parte desta dieta e os piores alimentos que nós não podemos nunca consumir neste tipo de dieta. Eu posso enviar um fecheirozinho até, a conversar um bocadinho com vocês, aliás, pessoalmente, conversar com vocês e a dar-vos algumas dicas, porque isto são coisas... É simples, nós é que temos muitos maus hábitos e é muito difícil parar de comer açúcar, muito mesmo. Continua a ser, ainda hoje continua a ser a minha maior dificuldade, é o açúcar. De vez em quando eu tenho que ir matar saudades, mas pronto, já me habituei a um bocado de chocolate com muito pouco açúcar ou uma coisa mais saudável, pronto. Mas de vez em quando tem que ser, né? Como falei agora do mel, fiz um doce com mel, isto foi há meses, apeteceu-me, naqueles dias que a gente estamos mais emocionalmente, se calhar mais fracos, e apetecia-me uma coisa doce, pronto. Em vez de ir ao supermercado comprar um chocolate, fiz uma coisa com mel, acabei por pôr mel, porque aquilo não me sabia bem, a receita que disseram na internet, e acabei por pôr mel. Mas pronto, uma vez não são vezes, é o dia a dia que faz depois a nossa história. A Lúcia pôs um link, que eu não sei o que é, Start Keto Today. Deve ser de alguém, de algum médico, alguma coisa, que é para começar a dieta cetogénica, pronto, mas deve estar em inglês, pelo menos ali está a dizer US e English a seguir, portanto a maior parte das pessoas, algumas pessoas não sabem inglês. Eu tenho essas coisas todas em português, eu posso fornecer, mas basicamente já foi tudo ensinado aqui hoje. Eu falei dos alimentos que nós devemos ingerir mais, e a minha dieta basicamente a maior parte é tudo alimentos como aqueles que eu disse, como óleo de coco, nozes, castanhas, amêndoas, azeite, abacate, ovo, salmão, sardinhas, atum, amêndoas, chia, linhaça, manteiga, pronto, algumas destas coisas. Há mais algumas coisas, mas não foge muito mais do que isto. É tudo uma questão de hábitos, está bem? Obrigado a todos, bem-aja a todos. Amanhã eu volto às 21 horas para mais um tema sobre saúde e sobre como nós podemos fazer alguma coisa por nós próprios e tornar-nos responsáveis pela nossa saúde. A nossa saúde somos nós os responsáveis. Não façam como a maioria das pessoas faz, que é mete a responsabilidade nos médicos, que nem sequer foram treinados para nos dar mais saúde, a não ser em traumatologia
para cirurgias e para doenças infecto-contagiosas. Tudo que seja fora disto, não vale a pena ir ao médico, sequer, porque eles não vos vão poder ajudar. A não ser com drogas. Se vocês quiserem usar drogas, mas a natureza tem tudo. Nós sempre nos curamos com a natureza, desde sempre. Só que nos últimos 100 anos houve um complô, uma campanha para acabar com isso, e que, pelos vistos, andamos todos enganados. E pelos vistos, por isso é que vocês me agradecem, muitos de vocês agradecem-me em privado pelas dicas e pelas melhorias que estão a ter com 2 ou 3 mudanças de coisas tão simples que fizeram. E isto nunca vai passar na televisão. Portanto, obrigado a todos, obrigado pelas partilhas, obrigado pelos corações, e vemos amanhã aqui às 21 horas. Tchau, tchau, beijinhos e abraços. Tchau.